E aí, povo de Deus, vamos lá enviar buenos dias, ao vivo, direto de São Paulo, contagem regressiva, amanhã, cedo, essa hora, já tô quase saindo pro hotel, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Deixa eu pegar aqui minha água. Eita. Tenho vários assuntos para conversar com vocês. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Tô aqui, ó, organizando materiais do presencial. E isso foi uma reflexão muito forte que a gente teve, que foi justamente a diferença entre evento e festinha infantil. Eu tô aqui organizando os brindes, os materiais que a gente vai utilizar no evento presencial. Nós vamos ter um evento amanhã, começa amanhã, então tem duração de 3 dias. São 26 pessoas, né? Eu vim da Europa para cá para viver esse evento. E dentro do Pandora a gente trabalhou muito essa questão do evento presencial, porque é muito comum que o evento presencial não dê dinheiro. Os primeiros eventos presenciais, as pessoas vêm estudar terapia, né? Estudei, deixa eu soltar aqui meu óculos. Vou estudar terapia. Flávia, eu vou já te chamar. Vou estudar terapia, vou profissionalizar, vou montar um grupo, vou fazer uma imersão, vou fazer um encontro de mulheres. E acontece muitas vezes desse evento não dar dinheiro, não dar retorno financeiro. Por quê? Porque nós não aprendemos, nós não sabemos como fazer eventos, certo? Nós aprendemos, nós mulheres, muito a fazer festinha de criança, né? Festinha de aniversário dos filhos e etc. E aí é muito comum que você possa transformar o evento, né? O seu evento em uma festinha infantil, em uma festinha de criança. Vou tirar o óculos, está refletindo muito. E isso acaba te dando prejuízo. Então, assim, muitas vezes você vai ter um público grande, você tem um bom produto, um público grande, você acaba tendo prejuízo porque você não aprendeu a organizar esse evento para que ele seja lucrativo. É muito comum que você queira agradar, queira receber bem as pessoas e compra um monte de lembrancinhas e um monte de brindes e um monte disso, daquilo, outro. O evento fica muito lindo, fica muito bacana, fica muito cheio de amor e zero dinheiros. Teve uma aluna do Pandora que ela fez um evento para 20 pessoas e deu prejuízo. E ela fez um evento depois para 5 pessoas e teve lucro. Por quê? Organização. Qual era a ideia do evento? Né? Se a minha ideia é de montar um evento de mulheres, um encontro, uma palestra, o que for, aí eu vou comprar uma roupa nova para mim, eu vou fazer um cabelo, eu vou fazer isso, eu sou o centro, né? E já não é um encontro, né? Eu sou o centro de tudo, eu sou a estrela, as pessoas, elas vêm me ver, daí para frente é só para trás, tá certo? Daí para frente é só para trás, porque ou você vai cobrar um ticket muito alto, e vai ter uma entrega muito extraordinária, essas pessoas nunca vão voltar, tá? Porque você vai se perder nessa história da lembrancinha, do coffee break, etc. Quando eu comecei a ministrar presencial, até mostrei pra Renata ontem a sala, eu acordava 4 da manhã para fazer a granola do coffee break. A granola do coffee break era fabricada por mim. 4 da manhã eu estava na cozinha cortando fruta pro coffee break. Entro na padaria comprar pão. Tudo que você imaginar. Por quê? Porque a minha ideia era essa. Nós mulheres somos muito doutrinadas a servir nesse lugar da alimentação, do cuidado. Então, quando eu montava um evento, o meu olhar ficava na história da comidinha, da cadeira, do brinde. E eu falei, cara, e aí eu observei que não só eu, como muitas pessoas estavam fazendo eventos nesse formato, transformando um evento em festa de criança, né? E aí eu falei, mas quem escreveu sobre isso? Será que ninguém preparou a gente sobre isso? Eu lembrei de um livro da Virginia Satir que eu traduzi muitos anos atrás no Hablemos, né? Eu traduzi quase todos os livros da Virginia Satir no grupo de estudo do Hablemos. E ela tem um livro que ela fala justamente sobre isso, o que é ser um terapeuta.
Quem é você quando você tira as pessoas de casa? Quando você diz para as pessoas, vale a pena você estar comigo numa tarde de sábado. Vale a pena você estar comigo durante 3 dias num evento. Vale a pena você se sacrificar financeiramente. Vale a pena você estar longe da sua família. Vale a pena tudo que você tem que incluir nesse pacote para estar comigo. Quem sou eu quando convenço alguém que vale a pena essa pessoa estar 3 dias comigo? E aí esse livro da Virginia Satir, ele traz todos os detalhes da administração, do checklist, do por onde você vai começar, quem é você, qual é a sua tarefa, o que é principal, o que é que não pode faltar, essa questão da economia também. Eu traduzi esse livro há alguns anos e aí agora a gente transformou ele num e-book de imagens, né? Onde a gente ensina como você montar o seu evento presencial, quem é você nessa história, como você também se reconhecer e se organizar nesse lugar, e a questão financeira. Eu acho que está no formato de uma masterclass. Alguém fez essa masterclass? É uma masterclass de como atender com grupos. Eu acho que a gente fez um formato de masterclass. Aí ela tem o e-book, ensinando os exercícios, tem os PDFs com checklist, é bem legal. Porque, repito, nós mulheres somos convidadas a transformar tudo em festinha de criança. Tudo em festinha de criança. Eu lembro que eu fui para um evento muito bacana de uma amiga minha, e eu cheguei no evento e digo, gente, isso aqui tá parecendo uma festa de aniversário. Mas eu digo, não, eu sou muito crítica, eu vou ficar calada. E aí chegou uma hora que ela falou assim, eu fiz um bolinho. Depois ela chamou as pessoas e fez, gente, eu quero chamar vocês que eu quero dar uma lembrancinha para vocês. Eu digo, pronto, se cantar parabéns virou festa. E aí eu falei, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Um evento corporativo não é uma festa de criança. Não é. As pessoas pagaram para estar aqui. As pessoas pagaram, às vezes, 10, 30 mil reais para estar aqui. Eu não posso transformar isso numa festinha de criança. Não pode ser assim. Mas alguém tem que me ensinar como é que eu vou fazer. Para eu não fazer de novo, para eu não fazer errado de novo. Né? E aí foi que eu lembrei desse livro da Virginia Satir. Eu vou olhar aqui com a Deise. Eu acho que foi uma masterclass, mas eu acho que não dá para vender, não. Vou pedir a Deise para me mandar. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu estava, gente, no Rio de Janeiro, na fatídica guerra, né? Eu estava no Rio de Janeiro, um dia antes eu estava no Vidigal, no Bar da Laje, no Bar do Avrão, né? Fui pro Vidigal. Fui com o cria do Vidigal, que é amigo meu. Subi de moto, desci de moto. Tem os códigos para você entrar na comunidade, e etc, etc. Vi gente de fuzil dentro da comunidade. A gente sai do restaurante, tem os meninos lá fazendo o trabalho deles, com um fuzilzinho pendurado, né? Meu marido não viu, mas eu vi. Aí eu falei pra ele ficou procurando, não encontrou. Então, assim, a questão da violência, a gente precisa entender que quando a gente fala de combater a violência, transformar ela numa guerra, não resolve. Não resolve. Não resolve. Não estou dizendo que não tem crime, que não tem tráfico, que não tem fuzil. Matar 100 pessoas, quando você diz que vai cumprir um mandato de prisão de 90 e mata 115, algo de errado não está certo nessa matemática, tá certo? Então, assim, quando a gente comete esse tipo de ação, se vocês quiserem entender a logística do crime, tem um livro do Caco Barcelos, O Caco Barcelos escreveu 3 livros sobre a questão do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, sobre essa guerra no morro, sobre essa guerra com a polícia. Eu agora não estou lembrando o nome, mas eu li os 3, são maravilhosos, né? Como era o nome do livro do Caco Barcelos? Gente, alguém dá um Google aí, agora me deu branco. Que ele fala dessa questão da logística da droga, da logística da violência. E ele mostra, por exemplo, com números, né? Que nos anos 80, os números eram os mesmos, só que os números eram dentro da favela. O que aconteceu foi que a droga desceu direto para o consumidor, desceu para o cara que compra, que é o cara que é rico. Quem consome droga cara tem que ter dinheiro, né? E aí esse cara a violência começou a chegar nessas pessoas, e aí deu problema, entendeu? Enquanto tava morrendo pobre, tava tudo bem. Então, não se resolve uma questão estrutural. A gente tem o Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, que mostra isso. Não se resolve isso matando gente. Não se resolve isso matando gente preta, pobre, favelada e deixando-a largada na rua. Não se resolve assim, né? A gente precisa de inteligência, de gestão. O que é que mudou na vida daquelas pessoas?
Não mudou nada, não chegou escola, não chegou saneamento básico, não chegou alimentação, não chegou nada na vida daquelas pessoas. Chegou bala e gente morta. Então, para a gente trabalhar com questões públicas, né, com segurança pública, com saúde pública, o buraco é mais embaixo. E é muito perigoso quando a gente diz que a bala resolve, porque a bala que matou esse daqui ontem pode matar o seu filho amanhã. Porque todo bandido é bandido quando não é meu filho. Quando é meu filho, ele é uma criança mais influenciada pelos amigos, tá certo? Todo mundo é bandido se não for meu filho, se não for do meu sangue. Então é um discurso muito perigoso. Tá? A gente precisa refletir muito sobre essas questões. O Brasil é um país com muitas desigualdades, mas o maior perigo é quando eu justifico matar alguém por qualquer razão. Tirar a vida de alguém não tem justificativa para eu matar ninguém, nem de um lado nem do outro. A gente precisa trabalhar com números, com economia, com estudo, né, para poder funcionar. Mandem um assuntinho pra gente. Ai, mulher Virgínia, o Brasil é o país que tem 100 e tantos mortos de um lado e Virgínia assumindo, e a internet cheia de Virgínia assumindo um namoro com o Vini. O que é que muda na minha vida e na sua? Nada. Nada. Por que a gente gosta de ver a vida dos outros? Porque a gente gosta de diminuir a nossa vida olhando pra vida dos outros. Tá certo? A gente tem a mania de que o quintal do vizinho é mais bonito, é mais cheiroso, é mais legal, entendeu? Já vai embora, tio? Hora dessa? Tá cedo, não? Marcamos 8 horas lá. Ah, dá bom dia aqui pro povo. Diga uma palavra. O que é que você viu na palavra hoje? Hoje eu tô de convidado VIP, ó. Olá, bom dia. Sejam todos... Tem um dia abençoado aí para todos, viu? Deus abençoe todos. Vamos nós. Vamos trabalhar, né, tio? Começar o dia. Trabalhar. É isso, minha gente. Vocês acham que empresário não trabalha? Tu quer tomar um negocinho antes de sair ou mais tarde? Mais tarde. Então pronto. É assim, tem meus contatos, entendeu? Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Tô aqui na casa do meu parça do Cisne da Nebraska. Nós somos amigos há... É melhor a gente não fazer essa conta, mas mais de 30 anos, né? E é muito legal... Vou contar um babado pra vocês. Eu não tenho família de sangue, né? Eu sou órfã há muitos anos. Eu sou órfã desde os 20 anos. E a questão da família social, ela é muito importante na sua vida. E às vezes você fala assim, Aline, mas é porque você é órfã, então você tem família social. Não. Família social é uma necessidade que todos nós temos, tá? E é muito comum que a sua família de origem diga assim, você agora só quer saber dos seus amigos. Você prefere o povo da rua do que o povo de casa, né? A família de origem começa a implicar com a família social. Por quê, Lilian? Porque a nossa família de origem, ela tem um limite de cuidar da gente, vamos dizer assim. Ela tem um limite desse cuidado, dessa organização, que faz parte da vida, de todo mundo. Não é que a família deixou de ser boa, deixou de ser bacana, ou que você deixou de ter uma boa relação. É que simplesmente passou, mudou de fase. Quando você não constrói família social, você vai ficando à mercê, principalmente mulheres, de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque o cara que é praticante que é manipulador, o cara que é dominador, o cara que bate em mulher, o cara que humilha mulher, ele é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo, quem é que ele procura. E ele procura exatamente essa mulher que tem problema com a mãe, que tem problema com o pai, que vai casar cedo pra fugir de casa. E aí ela vai se juntar com esse cara que, por ser manipulador, ele sabe que ele precisa que ela esteja sozinha para que ele possa manipular. Então ela já não tem família? Ótimo. Ele vai implicar com as amigas dela, ele vai dizer que essa amiga não presta, que você sabe que a sua irmã tem inveja de você, você sabe que a sua família não gosta de você, você sabe que mulher casada não anda com esse tipo de gente. Ele vai eliminando a rede de apoio dela. Ele vai eliminando a rede de apoio dela o tempo todo. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente está falando de várias camadas. Porque quanto mais sozinha a mulher for, ou o homem for, né, sozinho não há como triunfar. É arte da guerra, desunir para derrotar. Quanto mais sozinho você tiver, mais fácil de você ser derrubado. Você é um alvo muito fácil, você é uma presa muito fácil.
Então, cuidado com qualquer pessoa que diz assim, eu tenho ciúme das minhas amigas. Mulher casada não anda com mulher solteira. Fulano tem inveja de você. Pessoas que estão plantando em você distanciamento de outras pessoas e estão querendo ter alguma vantagem sobre você. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, no Rio também era assim, e todos são a minha família social. E quando a Renata, por exemplo, que estava mais perto de mim, a Renata fala, meu Deus, Leiliane, tu tem uma rede de apoio mundial. Onde tu chega, meu Deus. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fui embora, né? Ontem, no fatídico dia da chacina, não tinha Uber para ir embora. Não tinha Uber, não tinha nada. Mas eu já tinha contratado uma pessoa que ia me levar, porque um amigo meu contratou e etc, etc, etc. Então, são detalhes. Você ter rede de apoio é você ter uma vida fluida. É uma vida que flui com você. Quando você não tem rede de apoio, a tua vida é sempre muito difícil, muito sacrificada. Você tá toda hora, você diz, nossa, mas é porque pra mim tudo é muito difícil. Nossa, parece que a gente tudo precisa matar um leão por dia. Gente, isso é falta de rede de apoio, isso não tá certo, tá? A gente precisa melhorar as nossas relações e alimentá-las, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu gosto de assuntinho. Gosto quando vocês mandam assuntinho. São Paulo hoje está chovendo. Amanhã nós estamos indo para Minas, para o evento presencial. Eu comecei a live falando sobre esse evento, justamente sobre a ideia de que a gente não aprendeu a fazer evento presencial. A gente transforma o evento em festinha de aniversário, né? Mas graças a Deus, Virginia Sati deixou tudo organizado pra gente aprender, eu traduzir. Eu vou pedir a Daisy pra me mandar o link da Masterclass. Acho que é uma Masterclass, eu não me lembro. Não é um curso, é uma Masterclass onde a gente traduziu tudo isso. Eu vou colocar aqui o link pra vocês, pra quem quiser, tá? Fez muita diferença pra mim, porque eu também fiz muito evento presencial que eu não ganhei dinheiro. Muito, muito. Muito prejuízo. Assim, de eu pagar pra trabalhar demais. Porque eu gosto de estar com as pessoas, porque é legal a gente se encontrar, ótimo, é tudo lindo e a tua conta vai esvaziando, né? Tu vai trabalhando e ao invés da conta melhorar, ela piora. Tu trabalha, ao invés da tua conta melhorar, ela piora. Então, assim, se a gente não profissionalizar o que a gente faz, a gente só tá distraído, tá? Eu conheço muitas pessoas distraídas com o trabalho. Eu conheço advogados que trabalham e não ganham dinheiro. Eu conheço terapeutas que trabalham e não têm margem. Por quê? Porque são pessoas ocupadas, distraídas. Elas são ocupadas, elas estão sempre comprando curso, elas estão sempre estudando, elas estão sempre se especializando, são pessoas extremamente competentes, maravilhosas, mas elas não sabem monetizar o trabalho delas. Elas não sabem organizar isso de forma que isso precisa ter uma margem de lucro. Senão não é trabalho, é voluntariado, tá? É voluntário, é caridade, etc. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes, tá? Eu já perdi muito dinheiro, já perdi muito tempo por não saber, por não ter maturidade de organizar a logística da minha vida. Eu tenho esse ano no Pandora, acho que duas advogadas, né? Eu tenho duas advogadas que estavam sobrecarregadas de trabalho e o dinheiro não entrava. Eu falo, gente, eu não aceito advogado sem dinheiro, perto de mim, não aceito. Porque todo mundo precisa de um advogado toda hora. E aí, a gente sentei com elas estão fazendo Pandora comigo, sentei, organizei e, por exemplo, uma das coisas que a gente organizou foi a questão da consultoria para outros advogados, né? Os advogados mais jovens, eles vinham muito pedir ajuda para uma das advogadas que eu faço a mentoria do Pandora. E ela não cobrava nada. Eu digo, meu amor, mas ele tá recebendo por esse processo. Então é justo que ele pague você pelo seu trabalho. Você parou de fazer o seu para fazer o dele? Foi, então pronto. E aí a gente organizou horários, organizou valores e organizou um dia só para isso. Porque eu tô aqui fazendo uma petição. Aí fulano me chama, eu paro a petição, vou fazer não sei o quê. Aí volto pra petição. Isso não existe. Isso não existe. Se for um dentista, ele não vai parar de fazer seu dente para conversar com outra pessoa. Horário, sequência, organização de trabalho, tá? E, Ana, não fala comigo. Não fala comigo porque eu me chateio com essas coisas. E aí eu organizei, vai marcar seu horário do Pandora para organizar a sua agenda. Eu organizei a agenda dessa advogada que está fazendo comigo.
E aí a gente organizou de um jeito assim, dela fazer esses atendimentos na sexta-feira, porque era o dia mais... para ela ter um dia mais leve, não ficar tão preocupada fazendo petição. E a gente organizou os horários e agora toda sexta-feira ela fatura R$ 1.500 fazendo esse suporte a outros processos de estudantes mais jovens, né, de pessoas que têm dúvida. Então toda sexta-feira ela fala: Leiliane, eu aprendi a fazer o dinheirinho do fim de semana. Então na sexta-feira eu tô menos cansada porque não tô na frente de batalha, tô fazendo esse suporte, e eu já sei que toda sexta-feira vai cair R$ 1.500 na minha conta. Diz, é assim que a gente joga o jogo. É assim que se joga o jogo, tá certo? A Roberta colocou aqui, mulher, vem o óculos, né? Oh, Deus, permita, assim, que ela ganhe um dinheirinho. Noto que a maior parte dos clientes vem de fora da cidade que eu moro. O público da cidade prefere profissionais de fora. Isso é pra tudo. Isso é pra tudo. Já dei muito pulo do gato sem cobrar nada. Que lindo, meu amor. Bem-vinda ao clube do ajudador. Né? O ajudador, ele vive ajudando os outros sem faturar nada. Aí a amizade não rende, tá certo? A amizade não rende. Por quê, meu amor? Por exemplo, eu tô no Brasil, eu gasto pelo menos R$ 2.000 por dia nessa viagem, 4 pessoas, tá? E eu vou passar 2 meses. Então você tem que faturar, tá certo? Você tem que faturar, que a gente não paga as contas com abraço de 40 segundos. Não paga. Essa história do de fora, Roberto, é uma lealdade que a gente tem desde a colonização, né? Tudo que você compra que é importado, você acha que é melhor do que o nacional. Então, assim, eu que sou nordestina, para eu vender uma aula no Nordeste, eles não compram. Compram pelo fato de eu vir da Europa, tá certo? Compram pelo fato de eu vir da Europa. E o Max disse isso, né? Mas se for alguém do Sudeste, por exemplo, que for para lá, ou for um americano, meu Deus, o Tony Robbins quando vem para cá. Eu digo, ei, mas vocês gostam de pagar pau pra gringo, né? O próprio efeito da constelação no Brasil aconteceu porque é um gringo, um europeu branco, um homem branco hétero religioso que vem da Europa, a visão eurocentrista. Então, a gente tem essa ideia de que o de fora é melhor do que o nosso, né? A gente tem muita raiva dos índios e ama muito a Europa. Oi? A gente não gosta dos povos originários e gosta dos exploradores. Olha que legal. Então, assim, a gente precisa perceber esses mecanismos, né? Por exemplo, o Barão de Bom Sucesso, historicamente, na nossa história, ele aprendeu a manha, né? E ele deixou a manha no mercado até hoje, viu? Essa manha, ele tinha muitas dívidas, o Barão de Bom Sucesso, aqui no Brasil. E aí ele começou a pagar as dívidas com títulos. Ele dava títulos da nobreza para pagar as dívidas. E você vai ver até hoje que as pessoas, quando vão vender curso, elas colocam assim, certificado internacional. Pronto, e você compra porque tem certificado internacional. Até hoje a gente está comprando os títulos do Barão de Bom Sucesso. Até hoje. A gente está trocando a nossa riqueza, que é o nosso tempo e o nosso dinheiro, pelos títulos de Barão de Bom Sucesso, né? Então, tem essa questão. E a Cristina falou assim, eu dei muito pulo do gato sem cobrar nada. Por que que eu dou as minhas ideias para os outros sem cobrar nada? Principalmente mulheres. Nós somos doutrinadas a ajudar, a cuidar. E para nós é uma vergonha cobrar. É uma vergonha cobrar. É errado cobrar. Porque a nossa tarefa é servir, é amar. E o amar no sentido do sacrifício. Quanto mais eu me sacrificar dentro da minha ajuda, dentro do meu amar, eu sou o melhor. Eu sou a melhor pessoa. Então, nós, mulheres, somos doutrinadas a... Bom dia! A fazer muita... tá não. Nebraska está dormindo ainda. Tranquila. Nós somos doutrinadas a nos sacrificarmos pelo outro o tempo todo. Quanto mais a gente sofrer nessa história, melhor. Imagina se a gente vai poder cobrar. Jamais. Tem que ser de graça. Tem que ser de graça, tem que ser com amor, carinho e gratidão. Mas meu marido, por exemplo, faz isso também. Vive dando aula de graça pros outros. Eu fico zangadíssima. Por que, Leiliane? Gente, não dá. O amor acaba. Tudo que é gratuito demais vai ficando pesado pra você. É muito pesado, não tem condições. Não dá, não dá. Porque na hora que você vai viver a sua vida normal, você não consegue pagar suas contas. Ninguém flui bem no limite. Ninguém flui bem no limite. Ontem eu estava na 25 de março, uma amiga minha me ligou. Leiliane, então, estão cortando a minha luz. Eu digo, me mande o boleto agora que eu vou pagar. E aí eu paguei o boleto de luz dela. E eu fiquei, meu Deus, essa menina linda, maravilhosa, que eu amo. Tem 2 diplomas. Uma pessoa super inteligente, super capacitada. Com a conta de luz atrasada, com a conta de luz cortada. Por quê? Não sei, por adversidades da vida.
Aí ela me ligou, eu paguei na hora. Ela disse, amiga, um dia eu queria ficar igual a você, ter dinheiro toda hora. Eu digo, amiga, eu vivo uma vida confortável. Eu não sou rica, milionária. Eu tenho uma vida confortável. Mas eu tenho uma preocupação de monetizar a minha vida todos os dias, justamente para eu e as minhas filhas não vivermos o que você está vivendo agora. Porque eu já vivi isso, lembra da história da família social, né? A irmã da Nebraska, que é minha amiga, pagou muita conta de luz minha, pagou muito gás pra mim, porque eu tava muito na merda, porque justamente eu não tinha esse conhecimento, né, de aprender a monetizar a minha vida, o meu conhecimento. Eu só sabia fazer de graça pros outros, ser amiguinha, ser família pra todo mundo, né? Então, assim, nós mulheres precisamos ligar a luz, sabe? Eu falo muito isso, cara. Se você tem um marido provedor, ótimo, maravilhoso. Eu também tenho, tá certo? Acho maravilhoso, beleza? Sem problema. Se ele morrer amanhã, eu começo por onde? Se ele morrer amanhã, eu começo por onde? Minhas filhas vão pra onde? 2 anos atrás, meu marido teve um câncer. O chão abriu na minha frente. Eu falei, cara, se ele morrer, eu tô num país estrangeiro, tinha acabado de me mudar pra Bélgica, eu não domino o idioma, não tenho um trabalho fixo aqui. O buraco que vai se abrir na minha frente é enorme. Ah, mas eu vou receber uma pensão, eu vou ter um seguro. Você precisa pensar no dia seguinte, são 24 horas. Daqui que se resolva tudo isso, o inventário da minha mãe tem 20 anos, eu não recebi. 20. É o dia de amanhã, não é daqui a 2 meses. Então, assim, quando a gente tem divórcio, a gente tem até tempo para brigar. Mas numa viuvez, a burocracia já era. A Fabrícia está perguntando, Fabrícia, quando é que vai ter curso? Fabrícia, eu tô parada até 12 de dezembro em cursos ao vivo, tá certo? Eu tenho cursos gravados disponíveis para vocês. Eu vou pedir a Deise para subir a Masterclass de como atender com grupos. Porque a gente vai começar um grupo amanhã. E eu lembrei disso, cara, as pessoas não sabem fazer grupos. Eu tô aqui organizando os brindes, as coisas, o que vai, né? O que vai, o que não vai. E a contabilidade precisa fechar. Tem gravado disponível um curso que eu recomendo para todo mundo, Comunicação Inteligente. Qualquer área da sua vida, você pode ser professor, advogado, terapeuta, o que for. Aprenda comunicação. O dinheiro está em quem sabe se comunicar. Tem uma comunicação inteligente, gravado, com um monte de ferramenta para você aprender. Resolve seu casamento, no meio do meu casamento. Melhora o casamento, melhora os filhos, melhora a empresa. Esquece. É muito bom. Eu vou subir a Masterclass, eu acho que o Além de Best tem gravado também. E eu vou abrir a turma do Pandora em janeiro. Pandora é transformando ideias em produtos, tá? O Pandora é um produto de 6 meses. Eu vou abrir o Pandora em janeiro, tá? Que é essa mentoria que eu falei que eu fiz com a advogada, que eu tenho advogado, terapeuta, tem um monte de gente, que é para você monetizar o que você faz. Se você não souber monetizar o que você faz, você vai continuar sendo um ocupado distraído. Que é uma pessoa que estuda, que se capacita, que está sempre ocupada e o dinheiro não entra, tá? Se você não quiser esperar a turma do Pandora em janeiro, você me chama no inbox que a gente pode fazer um atendimento Pandora individual. Esse eu ainda consigo fazer esse ano, tá certo? A turma eu só abro em janeiro, porque eu tô em viagem até 12 de dezembro, tá? Aí a tua amiga minha mandou mulher, a minha vida é querer ser a pessoa que tira 2 meses de férias como tu tira. Como é que pode? Eu digo, meu amor, passei 2 anos me preparando pra isso. Eu não dormi, acordei e disse, vou passar 60 dias fora. Não. Eu me preparei durante 2 anos para poder estar aqui hoje, fazendo live com vocês, organizando o evento. Amanhã começa o evento, tem um monte de caixa aqui para eu arrumar, né? Para ir para o salão de beleza me organizar. São 2 anos de planejamento. Só que eu vou contar o último segredo para vocês, vou embora que eu tenho que ir embora. Nós não somos ensinados a planejar o futuro. A gente só planeja salário. A gente só planeja com o que vai gastar o salário quando ele cair. Se você perguntar a um americano quanto ele ganha, ele vai responder por ano. Ele diz, eu ganho tanto por ano. Você sabe quanto que você ganha por ano? Entendeu? A gente está doutrinado a sobreviver com 30 dias daquele um dia que cai. E ninguém fica rico trabalhando para os outros, gente. Salário é sobrevivência. Salário é sobrevivência. Eu fiz o comercial, o inteligente, estive um pouco afastada. O inteligente é o mesmo, a gente só mudou o nome, tá?
O inteligente, a gente é o mesmo curso, só que ele aumentou. Se você acessar, vai ter aulas novas lá, tá? Então, quem comprou anterior, no tempo que era comunicação comercial, nós acrescentamos mais aulas, mais ferramentas, mas é o mesmo curso, você não precisa pagar de novo, tá? Você vai lá na plataforma que vai ter mais material e mais aula para você assistir. A gente está sempre atualizando os cursos, tá? Vai vindo uma demanda, vindo outra, a gente atualiza o mesmo curso, não vou cobrar outra coisa extra não, tá? Tá sempre atualizando e etc. Tu trouxe a minha encomenda? Vou já descobrir, que eu pedi meu marido para trazer. Tu tá onde, Ana? Aqui no Brasil? Que eu vou fazer ali a contabilidade. E aí, porque eu trouxe um para Socorro. Da Socorro eu sei que tá garantido. Aí eu vi que meu marido trouxe mais. Eu não sei se o dele tá comprometido. Aí tu me diz onde é que tu tá pra eu ver se eu consigo mandar pra ti. Tá certo? Vou-me embora. Qual foi o último segredo que eu disse? Esqueci. Vou comer, gente. Não tomei café ainda não. Cheiro.